Fala galera, eu sou Larissa Rezende, sejam muito bem-vindos ao Dimensão Cultural, o lugar no universo onde filmes, séries, livros e games se encontram. E hoje o vídeo tá um pouco diferente, pois nós vamos fazer uma tier list. E é óbvio que, como é a primeira tier list do canal, não poderia ser outro tema a não ser Star Wars. Até porque hoje é dia 4 de maio, Star Wars Day, e para comemorar esse May the 4th, nós vamos ver quais são as melhores e as piores produções de Star Wars no quesito audiovisual, ou seja, a gente tem aqui filmes, séries, tanto em live action quanto em animações. Então bora listar? Então vamos lá, a gente tem aqui 6 categorias. Equilíbrio da força, que obviamente é a melhor. Ótimo, bom, ruim, mais ou menos, ou finge que não existe. Pra ser bem sincera, essas duas últimas vão ser muito difíceis de categorizar, até porque fã de Star Wars tem todo um processo, né? A gente precisa passar por todo um processo pra gente conseguir admitir que existe produção da saga que é ruim e que isso é super normal e tá tudo bem. Mas vamos lá, a gente já começa essa lista mandando super bem, porque não tinha outra forma de começar, a não ser também, obviamente, a trilogia clássica, e a trilogia clássica não tem nem conversa. Já vou botar logo os 3 aqui direto, ó, Equilíbrio da Força. Ah, mas essa trilogia tem algumas falhas, porque teve problema de produção, e aí tem uma história muito comum. Cara, não interessa, é a trilogia clássica. Se não fosse por esses filmes, a gente não teria o universo que a gente tem hoje, então eles são perfeitos e são intocáveis. E aí, logo em seguida, a gente tem a trilogia prequel. E a trilogia prequel, ela é um pouco polêmica, porque tem uma galera que não gosta, ou pelo menos não gostava, antes da Disney comprar, né? Porque agora tem uma galera que não gosta da trilogia sequel. Eu sempre curti muito a trilogia prequel e acho que são bons filmes e eu curto muito ver como é que era a galáxia nessa época. Ah, mas a prequel é muito chata porque é muito política. Cara, Star Wars todos é política, tá? A gente só tem, assim, um cenário diferente, mas é política. A questão aqui é que é burocrática porque tá mostrando justamente o Senado, né? Mas assim, eu curto bastante e eu tenho ótimas lembranças e pode ter as falhas que for, mas é Star Wars e como a gente tem uma memória afetiva, porque eu cresci assistindo aos 6 primeiros filmes, é muito complicado eu notar as falhas que tem, então eu colocaria tanto a Ameaça Fantasma quanto o Ataque dos Clones em ótimo, até porque a Ameaça Fantasma tem uma das melhores cenas de luta, que é justamente o Qui-Gon, o Obi-Wan e o Darth Maul ao som de Duel of the Fates, que é uma das melhores músicas, uma das melhores trilhas do filme, e eu curto muito o Ataque dos Clones porque mostra o início de um dos conflitos mais importantes da história da galáxia, então eu acho isso muito legal. Ah, mas tem os diálogos toscos, a cena do Anakin da Padmé é muito melosa, ele não gosta de areia. Cara, de boa, eu também não gosto de areia, entendeu? E assim, o Anakin é moleque, tava lá paquerando a garota que ele tava afim, ele tava nervoso, ele vai falar de quê? Vai falar de areia, é isso, entendeu? Então eu não acho que seja uma falha tão grande, eu gosto do arco dos Caminoanos também. Agora a gente tem a Vingança dos Sith. E a Vingança dos Sith, aí também é elite, entendeu? Porque das prequels, a Vingança dos Sith é realmente o melhor filme. E não tem como negar. É a primeira vez que eu vi no cinema, eu chorei horrores com a morte da Padmé, com o purgo do Jedi. Então é extremamente emocionante, é pra doer, é pra gente sentir o quanto realmente teve um sofrimento na galáxia com a ascensão do Império. E aí a gente tem a trilogia, que é a trilogia polêmica hoje em dia, que são as sequels. E eu confesso que eu não curto muito as sequels, que o meu headcanon é todo o universo expandido Legends. Eu deixo um pouquinho o headcanon não, o canon da Disney de lado, mas eu entendo que é o canon oficial e eu respeito isso e eu acho sim que tem seus méritos, até porque a gente está vendo o elenco clássico de volta no universo de Star Wars e isso não tem preço, mas eu não considero nenhum filme aqui Equilíbrio da Força ótimo, nem nada. Eu colocaria o Despertar da Força no bom, porque eu acho que ele não é tão ruim, na verdade, das sequels eu acho que ele é o melhor. E aí eu colocaria realmente Os Últimos Jedi. Por que que o ruim tá aqui? Gente, agora que eu vi que o ruim tá em cima do mais ou menos, agora eu vou trocar, peraí, isso. Bom, eu colocaria Os Últimos Jedi aqui em mais ou menos e a Ascensão Skywalker em mais ou menos também, porque até hoje eu não sei o que eu sinto por esses dois filmes. Eu acho que eles têm aspectos bons, como eles têm aspectos ruins e aspectos que chegam a ser muito mais clichês, tipo, certos lances narrativos muito
sem graça, muito assim, ah, não tinha o que fazer, vamos fazer isso mesmo, sabe? Tipo o fato do Império ficar perseguindo a nave da Resistência no episódio 8 até o combustível acabar. Isso foi meio viajado, assim, real. E aí a gente. Nossa, agora é brabo, gente. Agora é sinistro. A gente tem aqui o Clone Wars em 2D, né, que se eu não me engano é de 2005, e é uma série de curtas que passou no Cartoon na época, que mostram os acontecimentos, assim, acontecimentos rápidos das Guerras Clônicas, na qual seria um canon perfeito e não é canônico. A Lucasfilmes desconsiderou justamente para criar o Clone Wars em 3D e aí esse ser canônico. Mas ele é um arco fechadinho que termina da forma como o episódio 3 começa, então. Ai, gente, Elite. Tá? Não tenho o que dizer. Clone Wars em 2D é perfeito e é, assim, muito triste saber que ele não é canônico. No meu headcanon ele é, enfim. E aí a gente tem o Clone Wars em 3D, que também é sensacional. Na verdade, a partir da terceira temporada fica sensacional. E, na verdade, aqui a gente tem dois, né? A gente tem o Clone Wars filme, porque a série começou com um filme que não é tão legal assim, e a gente tem o Clone Wars série. E aí, sim, ele manda pesado, assim. É brabo. O Clone Wars filme, eu vou botar em mais ou menos, porque realmente não é grande coisa. Assim, eu não sei se seria ruim o suficiente pra estar em ruim, mas é mais ou menos. E aí o Clone Wars série, aí sim eu colocaria em Equilíbrio da Força, porque as últimas temporadas foram muito boas. As últimas temporadas expandiram muito o universo de Star Wars, foi muito legal. Na verdade, todas as temporadas expandem, né? Apresentam coisas novas, mas, nossa, foi sensacional. A última, então, foi incrível. Então, tá no mesmo nível de Clone Wars. Eu ainda acho, assim, no meu coração, o Clone Wars em 2D, ele tá um pouquinho acima do Clone Wars em 3D, mas a gente coloca eles na mesma faixa aqui. E aí a gente tem umas séries clássicas, umas séries de animações bem clássicas, filmes clássicos também, como os Ewoks e os Droids, que foram séries que foram feitas lá nos anos 80. E assim, é viajado porque não tem tanta ligação assim com o universo Star Wars, apresenta com o universo assim dos filmes, né, no caso, apresenta o C3PO e o R2-D2 em aventuras com outros personagens, por exemplo, mas para um desenho dos anos 80 é muito bom, porque é bem dinâmico e o meu gato tá aqui atrás, mas tudo bem. E é bem legal de assistir, tem uma narrativa bem dinâmica, muito legal. Então eu colocaria assim como bom, tanto os Ewoks como os Droids, até porque eu sou uma pessoa muito nostálgica, então eu valorizo muito produções dos anos 80, dos anos 90, dos 70, 60, 50, 40, assim, eu curto muito essa vibe mais clássica, então eu não iria desvalorizar, iria criticar porque foi produzido numa outra época, tinha outros traços, uma outra visão narrativa, então é bom, é bom. E aí a gente tem Caravana da Coragem e Ewoks, a Batalha de Endor, que eu curti bastante, tá? Mostra especificamente os Ewoks lá em Endor, né? Um casal de irmãos perdidos e eles ajudando. Só que eu acho que existe sim uma diferença. Eu acho que Caravana da Coragem é bom e Ewoks é meio mais ou menos. No sentido de que, como não é uma narrativa oficial, né, inspirado no universo da galáxia, para ter uma continuação precisava ser bem construída, precisava chamar um pouco mais a atenção do público, e eu acho que esse não foi o caso com Ewoks. Mas aí que a gente tem agora é brabo, porque a gente tem Star Wars Holiday Special de 78, e assim, é aquele momento que o fã de Star Wars passa por toda uma jornada pra gente entender que existe coisa da galáxia que é ruim. Tinha muito tempo que eu não via o Holiday Special e aí eu não lembrava direito. Eu pensei, cara, não deve ser tão ruim assim, sabe? Quanto a gente pensa, quanto falam, quanto eu lembro. Deve ser legal, pô, vamos ver se rolam mais ou menos pra eu conseguir, né, dar um up aí no Special, porque querendo ou não é nostálgico e eu acho isso um ponto muito positivo. Tem o elenco original e isso hoje em dia é mais positivo ainda. Mas aí eu fui assistir novamente, cara, é muito ruim. Nossa, é muito bizarro, é muito ruim. Assim, tá no nosso coração, mas não dá pra defender, entendeu? Então vai pro ruim.
Vamos ver se tem alguma coisa que a gente finge que não existe dentro do universo Star Wars. Por incrível que pareça, as sequels não estão nesse finge que não existe pra mim, né? Talvez pra você esteja. Aí depois você pode montar a sua tier list também. Aí deixa aqui nos comentários. Rebels. Nós temos Rebels e Bad Batch, que foram duas séries que acabam sendo, digamos, derivadas de Clone Wars, porque Rebels tem os traços também de Clone Wars e tal. E, cara, eu acho as duas muito boas. E elas tiveram um desenvolvimento, Rebels até mais, teve um desenvolvimento muito legal em comparação a Bad Batch, mas eu acho que não chega necessariamente aos pés de Clone Wars. Eu colocaria as duas, por melhor que fossem. Eu adorei Rebels, eu adorei a Ahsoka aparecendo, o episódio da Leia é sensacional, a Hera e o Kanan, tipo horrores. Mas tá em ótimo. Não, acho que não chega a equilíbrio da força, não. Até porque as primeiras temporadas foram fracas. The Bad Batch eu acho que tá... Nem começou tão fraca assim, mas manteve um ritmo meio mediano. E eu acho que agora, na próxima temporada, que vai dar um up. E aí tem Rogue One, que a gente não discute, Elite. Rogue One é um dos únicos filmes... Eu acho que é o único filme da Disney, na verdade, né? Nessa era da Disney, que traz a total essência de Star Wars, da trilogia clássica. Até porque fala desse período da história da galáxia. Então, é sensacional a cena do Vader, da Leia, mas independente de ser nostálgico, eu curto os novos personagens e acho legal essa vibe de mostrar células rebeldes espalhadas pela galáxia, né? Não só manter a ideia dos personagens que a gente já conhece, né? E aí a gente tem Solo, que a gente finge que não existe, tá? Solo, pra mim, é a pior produção de Star Wars. E foi a que eu não precisei nem ter um processo pra admitir que é muito ruim. Tá, eu não curti Solo, eu achei horrível. Eu acho que, assim, apesar de ter uma premissa interessante, né, descaracterizou completamente o personagem, né? O ator não foi lá essas coisas. Aí bota um personagem completamente apaixonadinho, que é enganado pela Kira. E tipo, cara, o Han Solo é um malandrão. Ele cresceu em Corélia. Ele aprendeu a sobreviver. Ele tem a malandragem justamente por sobrevivência, tá? Ele não aprendeu a ser malandro, a ser frio, porque ele teve uma decepção amorosa no passado. Não, isso é ridículo. Sem falar que, assim, o filme era de todos os personagens menos do Han Solo, né? O filme poderia se chamar Lando, o filme poderia se chamar Kira, porque ela teve uma participação muito maior do que ele, né? As principais atitudes em relação ao vilão, né, do filme foram dela. Por quê? Porque é Emilia Clarke. Como ela é uma atriz que está em ascensão, né? Estava em ascensão na época, ela hoje está no auge. Vamos botar um papel importante, né? Ela não pode fazer simplesmente a namoradinha esquecida do Han Solo. Ela tem que ter um baita papel, uma baita participação na história da galáxia. Então, pra mim, é um filme muito... Não. A gente finge que não existe, principalmente em relação à questão do Han salvando o Chewie, né? Foi muito mais uma questão de... Eu preciso da ajuda dele, então eu vou aproveitar a situação, do que realmente ele vendo o sofrimento que o que estava passando nas mãos do Império. É um filme... Gente, dá pra fazer um vídeo inteiro só comigo falando mal de Han Solo. Não, não rola. The Mandalorian Elite. Isso daí a gente nem discute, que é uma série que poderia se chamar The Mandalorian ou poderia se chamar The Baby, porque a gente assiste também para ver o Grogu. Mas aí não faz mal, tá perdoado, não tem problema. E Boba Fett. Eu curti o livro de Boba Fett, mas assim, achei legal a ideia de ser um problema mais regional, né? Aquela região de Tatooine só. Mas não é equilíbrio da força, definitivamente não chega aos pés do Mandalorian. E não é ótimo. Eu vou botar como bom. Eu acho que o livro de Boba Fett é bom e é promissor, e tomara que as próximas histórias sejam bem mais legais. E que a gente tem Kenobi Andor. E aí também são opiniões polêmicas. Eu tenho opiniões polêmicas em relação a Kenobi Andor, porque a galera achou Andor muito maravilhoso, muito espetacular, e Kenobi nem tanto. Óbvio, gente, Kenobi tem umas falhas narrativas, tem umas coisas clichês, mas não é porque é clichê que não é bom, tá? Nem todo clichê é ruim. E o problema é que Andor, pra mim, teve um problema que eu reparo muito. Porque, assim, a série é perfeita. Eu gostei muito de
do núcleo dos personagens, dos novos personagens apresentados. Eu gostei muito de ver a Mon Mothma, porque a gente não tem tanta noção da vida política dela após o Império. O problema é que eu achei o Cassian muito chato. Eu achei o Cassian mais chato do que em Rogue One. Eu acho que ele é um personagem muito mais interessante em Rogue One. Então, assim, eu fiquei muito perturbada com isso no sentido, cara, o nome da série é Andor. E eu quero ver todo mundo, menos o Andor. Então isso pra mim é uma falha muito grande. Isso me incomodou muito. É uma coisa, um problema só pra mim que a série tem, mas que me incomodou muito. É diferente de Obi-Wan Kenobi, porque Obi-Wan pode ter um zilhão de falhas, mas são falhas relacionadas a certos núcleos narrativos, mas o Obi-Wan, que é o protagonista, tá perfeito. E foi ótimo assistir o Ian McGregor novamente no papel, e foi ótimo o fanservice em relação à luta dele com Vader, ou em relação a Leia. Ah, foi fanservice puro, foi super apelativo, mas eu curti. Então, eu não colocaria nenhum dos dois em Equilíbrio da Força, por mais que sejam séries que eu amo demais, porque pra mim tem certas falhas que me incomodam, tipo, eu não queria ver o Andor mesmo na série dele. Então eu vou colocar os dois em ótimo pra empatar, tá? Porque eu acho justo, acho que tá legal assim. E aí a gente tem Tales of the Jedi, que tem apenas uma temporada, já foi renovada pra segunda, e são episódios bem curtinhos, né, de 9, 10 minutos, falando de momentos na vida de determinados Jedi. A gente tem a Ahsoka, a gente tem o Conde Dooku, e é Equilíbrio da Força. É perfeito Tales of the Jedi. É simplesmente incrível, eu curto muito, de verdade. Eu achei que, assim, foi a melhor série de Star Wars de 2022. De verdade. Isso porque a gente não teve The Mandalorian em 2022, né? Senão ia ser The Mandalorian. Mas, cara, foi muito legal e eu acho que traz esse clima de Clone Wars, né? Essa nostalgia do Clone Wars em 3D. Que por mais que Rebels e The Bad Batch já tragam um pouco, eu acho que Tales of the Jedi superou, até porque é apelativo. Eles vão trazer momentos chaves na vida da Ahsoka e do Dooku, então aqueles momentos, justamente os momentos que os fãs piram. E aí, a gente tem Forças do Destino, que eu curto bastante, eu acho legal. Eu não acho ótimo, mas é uma boa série, é uma boa animação. E temos Star Wars Visions, que também é um pouco polêmica, assim, no sentido de que a gente tem que entender justamente que Star Wars Visions, ela não faz parte do cânone, propositalmente, justamente para trazer uma liberdade narrativa, né, uma liberdade criativa para os estúdios japoneses. E eu curti muito, eu curto anime e eu acho os traços muito bonitos, mas não é ótimo, é bom. Porque tem alguns episódios, pelo menos da primeira temporada de Star Wars Visions, né, que eles realmente são meio... Você não leva muita fé na narrativa, entendeu? Em compensação, tem outros que são sensacionais. Então, o equilíbrio aqui é o bom. E a gente tem Star Wars Blips, que é basicamente uma série de curtinhas que fala de droids. E quando é Star Wars e quando se trata de droids, a gente vai gostar, então a gente bota no bom. Não é ótimo, não é Equilíbrio da Força, não é nem um pouco sensacional, é só pra distrair, pra divertir, mas a gente tá falando de droids, então é bom. E aí começa as séries de Lego, né? Começa assim, pra gente terminar essa tier list, a gente tem as produções relacionadas ao mundo de Lego de Star Wars, que eu curto bastante e eu acho que tem um ponto muito positivo, porque Lego virou Lego, automaticamente é bom. Isso é regra. Qualquer série em Lego é muito maneira, principalmente quando é adaptação de filme, em questão de jogo, eu me amarro em Lego, Star Wars, Indiana Jones, Senhor dos Anéis, O Hobbit, Jurassic World, é muito maneiro. Então a gente tem aqui seis filmes, seis séries, enfim, do Lego, na qual o primeiro é Contos Aterrorizantes, e eu curti muito essa vibe de contos aterrorizantes, de terrorzinho, pra estrear no Halloween, então acho que ficou muito legal. E eu colocaria em bom, né? Assim, Lego é muito maneiro de assistir, é super divertido, mas também não chega a ser aquela baita super produção, então fica mais ou menos ali no bom, até porque tem o intuito mesmo de mostrar alguns acontecimentos da galáxia com certo humor, né? Então não entra tanto assim no cânone. E aí tem o Holiday Special de Natal, né? De Natal, o Holiday Special é de Natal, mas o de Lego, diferente do de 78, mas é um especial de Natal em Lego, que eu
particularmente, eu não curti muito, não. Assim, eu gostei mais dos contos aterrorizantes, achei mais criativo. Então, eu colocaria o Natal no mais ou menos. E aí, o Férias de Verão, eu colocaria em bom. Somente pelo fato de que tem o Obi-Wan com uma camisa tropical, dançando e cantando Garotas Gamorreanas no Palácio do Jabba. E é isso. É motivo suficiente pro filme ser bom. Acabou. Aqui temos o All Stars, que aí, o All Stars, nós temos... aí o All Stars é uma série de episódios também com a família Freemaker, né, que é uma família aí criada para esse universo Lego, e eu acho mais ou menos. Eu acho tanto o All Stars quanto as aventuras dos Freemakers meio mais ou menos, e enfim. E o Droid's Tales, como eu falei, tudo que a gente tem droid, a gente coloca pelo menos no bom, porque é isso aí. E aí nós temos a nossa tier list de Star Wars, que eu acho que tá assim bem justo, tá bem na média. A gente tem muito mais produções positivas do que negativas, né? Lembrando, gente, que do bom pra cima é positivo, né? Só porque o negócio não é equilíbrio da força, que não seja bom, né? Então a gente tem um saldo muito mais positivo. Temos alguns saldos mais negativos, mais ou menos tá ali na média, né? E negativo a gente só tem 2, a gente só tem 1, porque o outro a gente finge que não existe. E essa foi a nossa tier list das melhores e piores produções de Star Wars. Mas agora eu quero saber de vocês, o que vocês acham, qual é a opinião de vocês, como é que vocês montariam essa tier list, quem vocês colocariam no equilíbrio da força, em ótimo, em bom, mais ou menos, ruim. E, por favor, digam que não é só eu que tenho uma categoria de finge que não existe. Com certeza tem alguma obra desse universo que também te incomoda, que você preferia não ter assistido. Então deixa a opinião de vocês aqui nos comentários e não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal para continuar acompanhando as nossas aventuras. Nos vemos na próxima!